Eu não gostaria de estar aqui falando da eliminação, eu gostaria de estar aqui falando da chegada do Fluminense à final. Sonhei muito com esse momento, mas a realidade se impôs, né? O time mais rico superou o time mais pobre entre quase todos que chegaram, né? Acho que, inclusive, entre os que chegaram ali dos 16, né, que passaram para as oitavas, Alicia. Mas o Fluminense também acho, como colocaram aqui, não fez feio, muito pelo contrário, né? E a gente estava agora lá no UOL, no Fim de Papo, e eu falei que o Fluminense que volta não é o mesmo Fluminense que sai, né, amiga? É um Fluminense diferente. Eu acho que esse efeito, ele é pro Fluminense, não vale para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras que volta talvez seja um Palmeiras até um pouco mais enfraquecido. O Flamengo que volta, pelas notícias que estão chegando lá da Gávea, é um Flamengo turbulento, né? E o Botafogo que volta, gente, o Botafogo contratou. Ai, Alicia, eu não sei nem como dizer, porque contratou o filho do Ancelotti. Eu acho que nesse momento da live a gente tinha que parar e tocar o hino da meritocracia. Vamos arrumar um hino para a Vamos. meritocracia. E aí a gente toca toda vez que Tite Titinho, Dorival Dorivalzinho, Ancelotti Ancelotinho, tem o outro, Ramon Ramonzinho. Ramonzinho. Toda vez que os vinhos conseguirem, assim, do nada, um emprego como esse, entendeu? Ai, Alice, depois eu solto meus cachorros nisso aí. Enfim, acho que o Fluminense volta renovado, sabe? O Fluminense volta sabendo que é um time muito melhor do que o que saiu daqui. Olha, amiga, você fez a definição, o resumo perfeito para mim. Eu acho que não só é o time que foi mais longe do que qualquer um esperava, que foi mais longe que todo mundo É. e que mais surpreendeu, mas também não só por isso é o que volta com a cabeça mais erguida, né? Pelo futebol que demonstrou que a gente não esperava, não tinha visto ainda. Mas a melhor definição para mim foi a definição do Cid, que apareceu na tela aqui a pouco, que é a ressaca pós-delírio. Essa é uma ressaca raramente que a gente raramente pode experimentar, mas essa ressaca pós-delírio, ela bateu. Foi. E acho que nesse momento é aquela sensação meio amarga. E aí eu posso dizer, porque perdemos aqui para o Chelsea poucos dias atrás, que é aquela sensação do faltou pouco. E se faltou pouco, é porque assim, a gente chegou perto. A sensação de tivesse todo mundo sendo eliminado lá atrás, tivesse sido atropelado, tomou um vareio né, dos times europeus, passamos vergonha, a gente ia voltar e falar, pô, foi legal, mas que pena, né? Que não dá mesmo para competir com os europeus. Mas a gente viu que dá, né? No caso do Palmeiras, tomou um gol. O gol da vitória saiu aos 37 do segundo tempo, aquele gol cagado, horroroso do Everton, que vai nos assombrar para o resto da eternidade. E o Fluminense, com toda essa disparidade, com todos os desfalques, perdeu de 2-0. Estava assim, É. a um passo da final. Então, acho que assim, a ressaca pós-delírio, ela bate, porque assim, o delírio não era tão delirante assim. A gente pôde Sim. sonhar. Claro, Deixaram não, a gente gente. sonhar. Hoje eu mandei uma mensagem para a Alice, ela perguntou, amiga, como você está? Eu falei, eu estou exausta de estar feliz. Cansa. Eu estava exausta dessa felicidade, porque eu fiquei numa euforia aqui. Porque a alegria é uma coisa que ela fica, né? Ela tem um patamar mais baixo, talvez. A euforia, ela joga lá em cima. Meu cortisol estava aqui. E eu pensando assim, gente, se chegar à final, será que meu corpo vai dar conta? Eu estava realmente cansada, muito cansada, sabe? Ai, meu Deus. Mas eu preferia continuar cansada, Alice. Eu preferia ter continuado nessa do cortisol aqui. Aí eu não sei quem Olha, colocou, já pode falar que o Chelsea é o São Caetano, né, da Inglaterra. Então, agora com o João Pedro, né? Não. Agora, gente, como jogou esse rapaz, né? Como gente, jogou o João Pedro. Não teria sido como mesmo. jogou? Assim, se ele não tivesse jogado, o Chelsea poderia ter vencido, claro, mas não teria sido esse jogo que a gente viu, né? Ele marcou, ele armou, ele correu. Que jogador, que foi embora do Que Fluminense, jogador. assim, requinte de crueldade com quem vive no capitalismo periférico, né? Que somos nós. Não, a lei do ex ela é muito cruel, né? E a lei do ex com o europeu é pior ainda, né? Porque eles roubaram os nossos, eles vêm aqui, tiram os nossos meninos, né, do berçário, que nem você falou, te arrancam do nosso colo as nossas crianças, levam embora para depois ganhar da gente, né, com os meninos que eles levaram embora.
É. E o João Pedro, para mim, é mais uma evidência de que o Palmeiras não pode, neste Mundial, reclamar da sorte. Se tem uma coisa que o Palmeiras teve neste Mundial, foi alguma sorte. Caiu num grupo viável, não conseguiu fazer um gol no primeiro jogo. No segundo jogo tem um gol contra, tem, né, um gol de contra-ataque, um gol contra para ajudar. Empata o jogo ali contra o Inter Miami. Consegue vencer o Botafogo, cai nas oitavas de final com outro time brasileiro, portanto num jogo equilibrado. Consegue passar e estaria indo para um caminho em que tinha um inglês acessível, que o Chelsea para mim era um time acessível. O Palmeiras poderia ter vencido, o Fluminense no outro dia poderia ter vencido. Teria no caminho, né, um outro time relativamente acessível numa semifinal, poderia ter, e chegaria à final num caminho assim, tinha uma chave possível. O Palmeiras tinha uma chave possível. O que o Palmeiras não teve foi competência, não teve competência. E como você disse, o Palmeiras, para mim, volta desse Mundial com mais perguntas do que respostas e provavelmente com menos confiança do que É. foi no seu elenco como um todo, porque no E sem momento em que Paulinho, né? perdeu sem Paulinho para a temporada e no momento em que perdeu Piquerez, Gustavo Gomes e Murilo, virou um time completamente desestruturado e frágil e com um goleiro que não é um goleiro capaz de fazer a diferença necessária para levar o seu time adiante. Não é um goleiro ruim, mas não é um goleiro capaz de fazer o que o Fábio fez pelo Fluminense, o que o Bono fez pelo Al Hilal, o que o Courtois fez pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund. É um goleiro que não só não fez a diferença positivamente, como acabou miseravelmente fazendo a diferença para o mal, tomando aquele gol bizarro. Então, não sinto que o Palmeiras voltou o maior do Mundial, mas acho que é o caso do Fluminense, sim. É, e acho que é isso, não é o caso do Flamengo também, porque assim, as notícias que a gente está ouvindo a partir desde a da Gávea lá, elas são turbulentas como há muito tempo não eram, né? Uma iminente saída do Boto, um time que perdeu o Gerson, gente, assim, deixar o Gerson embora, um time que não precisa de dinheiro, não necessariamente todo mundo precisa, mas eu digo que poderia ter feito a escolha esportiva, né? O Gerson fica. Eu não entendo, Alicia. Não entendo. Então, eu Amiga, acho que é uma e foi administração uma muito. decisão do clube, né? Então, é uma administração muito voltada para essa receita, para esse fluxo de caixa. E eu acho isso um erro. Eu acho que isso vai fazer o Flamengo cair, sabe? Agora parece que o Pedro está insatisfeito, o Pedro quer ir embora. Então, e o Botafogo, gente, contratou um treinador que não é treinador, né? É filho de treinador. É isso, sim. É claro que ele, como ele está colado na barra da calça do pai há muito tempo, é claro que ele aprendeu alguma coisa. Mas ele não é treinador, é o cara que vai fazer o Botafogo ter um ano um pouco glorioso, um ano competitivo. Vou me surpreender se for, porque não me parece que seja, Alicia. Então, eu acho que o Fluminense vai agora catar os caquinhos. É claro que tem caquinhos da derrota, porque o time estava sonhando alto e estava sonhando junto. Então, vai catar os caquinhos da derrota, volta com um dinheiro que ninguém ganhou, que foi o Fluminense que ganhou. Pode parar de falar dessa besteira de SAF, tomara que isso seja enterrado de vez, né? E pode começar a escrever um novo capítulo, assim, para superar de vez 2024. Quem sabe ganhar, se preparar para ganhar mais uma Libertadores para voltar para essa Copa do Mundo daqui a 4 anos. Nossa, Gostamos. Nossa, o objetivo é esse, né? Eu gravei um vídeo aqui para o canal, depois da eliminação do Palmeiras, depois procurem lá, eu soltando os cachorros. Alguns amigos disseram que eu estava no modo pistola. Eu falei, vocês não viram o meu modo pistola. O modo pistola, ele, em geral, só é ativado offline. Eu tenho algum comedimento quando eu ligo a câmera. Mas eu falei que a Leila precisa, né, reforçar algumas posições do elenco, especialmente pensar na posição goleiro, e ganhar a Libertadores. Só tem esses dois pequenos objetivos, porque agora todo mundo quer voltar. Ninguém mais quer deixar de ir. E então, assim, o Fluminense conseguiu aquele feito histórico em 2023, mas o de agora, para mim, é quase mais surpreendente do que a Libertadores, sabe, amiga? Porque, assim, a Libertadores, no final das contas, a gente está todo mundo ali entre irmãos, uns um pouco mais fodidos do que os outros, mas assim, num patamar mais ou menos equilibrado.
chegando, gente, o Chelsea investiu 1,6 bilhão de reais. O Estevão é a nona contratação mais cara da temporada. Entre as 10, tem 3 do Chelsea, entre elas, cruelmente, o Estevão e o João Pedro, né? Como eu falei, eles vêm aqui e roubam os nossos meninos. O Fluminense fazer frente para um time que investiu esse tipo de dinheiro, para mim, assim, não é só do nível do delírio. Para mim, ele começa a transformar o delírio em realidade. Assim, de repente, isso pareceria um delírio antes do Mundial, mas o Flamengo ganhou do Chelsea, o Botafogo ganhou do PSG. Fase de grupos, é outro momento. Mas só o Fluminense eliminou um europeu no mata-mata. Mas é uma coisa assim, é uma possibilidade real. Com todo Sim. esse dinheiro, eles não conseguem ser tão melhores do que a gente. Isso me Sim, surpreende. sim, não, essa observação é excelente, porque é isso, assim, tem uma diferença, mas não é uma diferença que é equivalente ao tamanho da diferença da grana, né? É uma diferença outra, e o futebol se impõe, assim, mesmo com essa diferença, o Fluminense consegue ganhar, eliminar a Inter, o Flamengo consegue ganhar do Chelsea, Botafogo do PSG, então houve confrontos completamente fora da lógica, né? Porque, graças a Deus, o futebol não tem lógica. E fica também a certeza de que eles não sabem quem somos. Eles não veem em nossos campeonatos. Eles não têm noção do que é não só a maneira como a gente joga, mas também a maneira como a gente ama. Porque hoje a torcida do Chelsea estava lá meio aplaudindo, às vezes levanta um cachecol, sabe? Mas é isso. E o brasileiro, a torcida do Palmeiras deu um show lá. Invadiu, tinha, sei lá, 30 mil palmeirenses cantando o tempo inteiro, sabe? Mesmo quando o Palmeiras estava perdendo, que não é absolutamente a realidade da torcida do Palmeiras, né?